Que o Senhor seja adorado, glorificado. Que o Senhor seja bendito cada vez mais, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amados, Deus colocou no meu coração, ainda estava meditando e orando ao Senhor para que Ele pudesse dar uma palavra. E Deus colocava no meu coração, mais uma vez, uma palavra de ensinamento, como todas, né? Às vezes a gente escuta uma palavra de poder, de mover, sobrenatural, que aconteceu o mover, que aconteceu o poder de Deus. Há palavras específicas, isoladas na Bíblia. Se a gente pegar, a gente fala, puxa, aconteceu um grande milagre. Houve uma grande manifestação de milagre, cura, prosperidade. Deus ele ressuscitou, Deus ele fez milagres. Mas por que Deus fez isso? Qual é o motivo? Qual é a necessidade de Deus ter agido daquela forma, feito isso, abençoando, surpreendendo, honrando, manifestando milagres? E às vezes nós queremos viver essa parte, a parte do milagre, a parte do resultado. Só que Deus colocou no meu coração justamente quais são os princípios praticados que nos levam a acontecer essas coisas. Quais são os princípios que, quando de verdade, efetivamente vivenciado, libera todas essas coisas. E às vezes, infelizmente, a gente está correndo, está fazendo coisas pela nossa força, do nosso jeito. Estamos pensando, estamos planejando, estamos sonhando, quando na verdade a gente só precisa praticar princípios. Quando na verdade a gente só precisa obedecer a palavra, deixar que ela cumpra em nós aquilo que foi designado. E a palavra de Deus, o segredo dela é a obediência aos princípios. E quando a gente fala de princípios, a gente fala de primeiros, né? Justamente isso, aquilo que inicia. Os princípios têm a ver com primazia, com você praticar no início, porque o resultado depois do princípio é a consequência daquela plantação. Se você parte de se obedecer esse princípio, você destrava, podemos dizer essa palavra, tudo aquilo que estava retido no mundo natural, tudo aquilo que estava retido no mundo físico, tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual. Quer dizer, princípios praticados liberam grandes milagres de Deus nas nossas vidas. E existem princípios que a gente praticando eles vai liberar uma grande prosperidade, vai liberar uma grande vitória sobre nós. E isso é infalível, não tem como errar. Não tem como errar. Quer dizer, se der errado é porque nós estamos pecando nos princípios. Nós estamos falhando naquilo que deve ser feito com obediência, com seriedade, com compromisso, para que todas as demais coisas aconteçam. E não foi à toa que eu pedi para que a gente pudesse abrir em Mateus 6, verso 33, onde diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Quer dizer, o primeiro princípio do milagre, Deus está nos ensinando a receita. Deus não está mandando você trabalhar primeiro. Deus não está mandando você pedir para Ele primeiro. Deus não está mandando você fazer qualquer coisa no lugar de buscar a Deus. Não, Deus está dando uma ordem para nós. Existe um princípio, existe uma ordem que libera em nós e nas nossas vidas, nas nossas casas, e que vai cumprir tudo aquilo que nós sonhamos e que almejamos. E interessante que, ao mesmo tempo que eu estava meditando, ainda era em torno, acho que quase 5 horas da manhã, estava meditando na palavra, não conseguia dormir, Deus tocando no meu coração, e quando eu fechava o olho, eu falava: vou dormir, eu preciso dormir, porque daqui a pouco eu vou acordar, eu tenho que levantar. Eu estava forçando para eu dormir, já tinha escrito algumas coisas, anotado algumas palavras. De repente, quando eu fechava o olho, o Espírito Santo me dava outra palavra. Eu já acordava e já pegava o celular e escrevia no celular e anotava. Aí, amém, Senhor, glória a Deus. Deitava, fechava o olho, daqui a pouco Deus me dava outra palavra. E ficou assim a noite toda dando palavra no meu coração, falando de princípios e mostrando a minha vida em muitas coisas que foram desencadeadas, que aconteceram ao longo do tempo no meu ministério, na minha vida, que só eu sei de verdade que foi o agir de Deus, que para muitas pessoas ainda, se eu compartilhar ou dizer, para elas não vai ter valia nenhuma. Mas eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida, e eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. E aí eu comecei a pensar, porque não adianta eu pensar na vida dos outros, eu preciso pensar na minha vida. Eu quero que você olhe para a sua vida, avalie a sua vida, o que é que tem acontecido ao longo da sua vida, se é um crescimento, se é uma prosperidade, se é um rumo à vitória, ou pelo contrário, cada dia mais você percebe que está ficando mais para trás.
Você tem que fazer uma avaliação da sua vida. Por quê? Quando você começa a ver de verdade que você... Não significa que você prosperou, que você foi abençoado, que você está a pessoa mais perfeita na terra. Não é isso. Nem é essa a pretensão que eu tenho ou que eu imaginei ao meu respeito. Mas eu comecei a avaliar princípios que eu pratiquei na minha vida e que pratico. E que ainda preciso aperfeiçoar muito deles. Que foram alavancando e liberando coisas que eu jamais pensaria que por isso seria possível acontecer. Eu jamais imaginaria que Deus faria. Isso faz parte dos testemunhos que eu compartilhei aqui na igreja ao longo da minha vida. Isso faz parte de testemunhos que aos cultos e pregações que pregam aqui, compartilho com a igreja. Quer dizer, são coisas que eu achava impossíveis de acontecer, mas que Deus cumpriu para a glória de Jesus Cristo. Por exemplo, quando eu falo da minha família, eu já compartilhei isso, eu não falo para me achar alguma coisa, de maneira alguma. Algumas pessoas, infelizmente, eu estava aqui também na madrugada orando e pensando, e Deus começava a me mostrar a minha vida, a vida de algumas pessoas, e algumas pessoas que tudo que você prega, tudo que você fala, ela consegue ver um motivo ruim daquilo. Se você fala, vamos colocar a iluminação na igreja, vamos aperfeiçoar a igreja, mas para que isso? Quer dizer, na mente dela só tem desgraça. Na mente dela só tem questão para murmurar ou trazer problema. Nada para ela presta. Ao mesmo tempo, Deus começava a mostrar, você se preocupa, vamos fazer isso para ser melhor para a igreja. A igreja, parte das pessoas consegue ir embora levando fofoca, conversando, criticando uma atitude que foi feita de toda intenção benéfica para o reino, inclusive para aquela pessoa que está murmurando. Só que isso não vai fazer eu parar, porque não importa, porque eu sei que poucas pessoas pensam o contrário, mas os testemunhos e as edificações de palavras de pessoas dizem, pastor, aquilo que Deus usou a sua vida, aquilo que fez, eu fui curado, minha casa foi abençoada, como foi maravilhoso. É para essas pessoas que nós fazemos a obra de Deus. Porque se a gente ficar parando a nossa vida para apagar incêndio, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o diabo, ele tem estratégia, e a nossa vida também, na corriqueira, dia a dia, nos leva a situações assim que nos fazem querer impedir de chegar onde nós queremos. Por exemplo, você vai no mercado fazer a compra, eu preciso no mercado, eu vou no açougue, por exemplo, fazer a compra, preciso comprar lá 1 quilo de bife, de mistura. Aí você vai no mercado, no meio do caminho você encontra uma pessoa. Aí a pessoa começa a falar com você, conversar com você. Aí se dá uns 10 passos, eu encontro outra pessoa da infância, começa a conversar. Daqui a pouco você não sabe nem para onde você estava indo. Como você volta, vai embora, fala, eu estava indo para onde? Quer dizer, são situações que no decorrer da caminhada vão tentar te impedir do lugar onde você precisa chegar, seja no açougue ou seja na vitória da sua vida. Perceba que eu estou dando um exemplo tão simples de você comprar mistura, ou no mercado comprar uma coisa que está faltando. Quantas vezes nós chegamos no mercado e esquecemos de comprar aquilo que fomos para comprar? Já aconteceu com alguém isso, irmãos? Levante a mão assim. A toda a igreja praticamente. Cheguei lá, quando eu cheguei em casa, fui comprar tal, fazer. Uma vez eu fui para o mercado comprar um pimentão para fazer, para acrescentar numa comida. Fui no mercado, eu fiz uma compra, irmãos. Aí quando eu cheguei em casa, falei, o que eu ia fazer mesmo? Tal? Falei, cadê o pimentão? Não tinha, comprei. Isso várias vezes aconteceu, porque às vezes aparecem algumas coisas mais interessantes no meio do caminho. Não é só ruins, não. Coisas interessantes. Situações que nos querem tirar o foco. Em Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, se te afirme, e a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Então, esses princípios de vitória, de um vitorioso, de sucesso, de uma vida de prosperidade, ele não pode ser alterado pelas situações que aparecem diariamente na sua vida. Porque quando aparecem coisas que aparentemente são melhores do que você estava focada, é justamente para tirar do propósito qual você já tinha definido. Aí apareceu algo muito melhor. Tem gente que é assim, ela vive uma vida de instabilidade. Irmãos, eu conheci, isso não é no mundo não, isso é dentro da igreja. Eu já compartilhei com os irmãos, eu sou empresário, tenho uma empresa antes eu tinha uma empresa no segmento na área de comunicação visual, na parte de fachadas de igreja, de lojas, de tudo. Eu já fiz isso em shoppings, em lojas seculares e em muitas igrejas. Para o mesmo pastor eu já fiz fachada para ele mudar a igreja dele umas 30 vezes. Mas não é porque ele queria aperfeiçoar, era o nome da igreja que mudava de mês em mês. Hoje é o Santo de Israel, amanhã é o Israel do Santo, outro dia não sei o que, é o barco de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu fazia porque era meu trabalho, mas eu pensava comigo, mas que povo
que congrega junto com esse pastor vai pensar o quê? Ele dizia, mas Deus falou comigo essa semana. Eu falo, misericórdia, mas Deus, como Deus tem dúvida, gente? Cada dia Deus fala uma coisa para nós. Será que é Deus que muda a maneira de pensar? Será que é Deus que toda hora fala, sai daqui, vai para lá, muda isso, faz aquilo? Não. Somos nós que somos instáveis. Ou no decorrer da caminhada, olhamos para uma igreja que aquilo, ela prosperou, e ela tem alguém que toca saxofone, você vai fazer de tudo para você tocar saxofone na igreja. Porque afinal foi o saxofone que expandiu a visão ministerial e fez aquela igreja ser famosa por aquele saxofone. Aí você fala, precisamos ter um sax na igreja. Quer dizer, mas Deus não te chamou para tocar sax, Deus te chamou para tocar violão, percussão, para cantar, para pregar, para ir no presídio. Mas você quer fazer o que o outro foi interessante. Quer dizer, no decorrer do caminho, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Mas você começou a quebrar princípios, você começou a quebrar e querer fazer coisas que aparentemente são interessantes. Há pessoas assim profissionalmente. A pessoa está focada, fala, eu vou vender bala no farol. Qual o desmérito disso? Nenhum. Tem gente que sobrevive disso e ganha muito bem. Mas aí a pessoa começa a fazer isso, no meio do caminho que ela comprou a bala, aparece uma outra situação, ela fala, sabe o seguinte, eu vou chupar essas balas e eu vou fazer outra coisa. Acabou de me falar uma ideia aqui tremenda, eu vou ficar rico. Aí você começa a planejar e você fala, o seguinte, eu vou fazer isso. Aí você começa a comprar tudo relacionado àquilo, para montar a sua empresa daquele determinado negócio. Aí você começa a fazer. Eu lembro que na minha vida eu também fiz muitas coisas assim. Eu também já fiz produtos, já fiz cosméticos, já fiz creme. Eu pastor Rodrigo Ortunho, fui uma vez conhecer, fazer um curso de pessoal fazendo produtos, de gel, dessas coisas que hoje até cresceu um pouco mais, mas faz alguns anos atrás. Aí comprei tudo que você imaginar. Vamos procurar os frascos de perfume, vamos fazer perfume, vamos fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, já virei especialista e um dia eu já dominava o mercado, na minha cabeça. Aí aparecia outra coisa, vamos fazer isso. Quer dizer, quando você começa a fazer tudo o que aparece, você não chega em lugar nenhum. Você está quebrando princípios e projetos que Deus estabeleceu para você. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem para você. Só que o problema é o seguinte, o grande problema da humanidade, seja dentro da igreja ou fora dela, é o problema com pouco. Você vai entender o que é isso. Ninguém sabe conviver com pouco ou lidar com pouco, porque ele pensa que o pouco é a coisa pior que existe. É bom você ter pouco dinheiro, sim ou não, moço? É bom você ter pouco dinheiro, sim ou não? Você pode participar comigo, sim ou não? Mas é bom, moço? Agora, é melhor do que quem não tem nada. Você pode ter pouco, mas tem gente nesse momento que não tem nada. Perceba que o pouco não é tão ruim. O problema não está no pouco, o problema está naquilo que a gente sempre pensa que está faltando. E a gente não consegue se alegrar com aquilo que Deus já nos deu. Então a gente pensa que o que nós possuímos, ele não tem poder de chegar a lugar nenhum. Essa é a sensação que nós temos. Olha, se eu cantasse mais, eu tinha feito isso. Se eu pregasse, se eu soubesse pregar um pouco mais, poderia ser uma grande bênção no reino de Deus. Se eu tivesse mais recursos, como eu ajudaria essa obra aqui? Eu ia colocar tudo que faltasse aqui na igreja, eu ia dar, eu ia abençoar, eu ia plantar. Preste atenção, este pensamento, eu já vou te garantir, é do diabo, é mentiroso e ele quer enganar você. Toda vez que você pensa, se eu tivesse mais, eu seria mais útil, é aí que o diabo paralisa você. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala-se da passagem dos talentos, em que o Senhor entregou a um, entregou um, outro deu 3 e outro deu 5. Quer dizer, o um pegou, era muito pouco, ele foi e enterrou com medo de perder. O outro multiplicou, Quando o Senhor voltou, ele disse, primeiro, cadê o talento? Não, eu enterrei, né? Porque vai que não... Quer dizer, ele se achava que era pouco. Aí ele fala no final, no versículo da passagem, aquele que não tinha, até o que tinha foi tirado. Ele não tinha nada, mas aquilo que ainda ele não tinha, ainda foi arrancado. E aquele que tinha, ainda Deus acrescentou ainda mais. O que significa isso? Quando você tem algo que parece ser pouco, se você ficar sempre pensando que você é pequeno para você chegar a algum lugar, você vai ficar estático, você não vai sair do lugar. E Deus nunca vai te colocar para a segunda fase. Porque a gente só chega na segunda fase quando a gente obedecer a primeira.
Você percebe que assim, Deus me dá o dom de fazer isso. Senhor, me dá, me prospera, Senhor. Mas Deus está falando, mas peraí, com um que eu te dei, você não consegue fazer nada? Se eu te der 10, você vai afundar os 10. Sede fiel no pouco, que sobre muito te colocarei, diz o Senhor. E é esse pouco que Deus quer multiplicar na sua vida. Esse pouco significa o que você é. Esse pouco significa o que você possui. Esse pouco significa o que você tem. Perceba que a sua vida, olha para a sua vida e perceba que muitas vezes você está rodando como o povo no Egito, não sai do lugar. Porque você está esperando acontecer um grande mover para você dizer, agora sim eu vou virar crente na igreja. Agora sim eu vou virar um pastor na obra de Deus. Agora sim eu vou pregar a palavra. Quer dizer, você está esperando no quê? Não, Deus quer te usar com o que você tem. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a avaliar a minha vida. Eu cheguei igual a muitas pessoas, irmãos, que eu encontro hoje. Pessoas que me pregaram o evangelho. Pessoas que me apresentaram Jesus. Pessoas que me ensinaram de Cristo. Pessoas que foram uma bênção para a minha vida. Mas que hoje eu não posso de maneira alguma olhar para elas. Por quê? Porque se eu olhar para elas eu afundo. Hoje elas não são inspiração para mim. Hoje elas não, jamais eu posso estar com elas. Por quê? Porque elas estão estagnadas e paradas a vida toda. Escute, quando eu cheguei na igreja eu não sabia falar. Eu já disse aqui, uma pessoa muito tímida. Uma pessoa, mas pastor, você aprendeu? Não, eu continuo usando o pouco que Deus me deu. Eu não guardei, eu não enterrei, eu não afundei, eu não coloquei numa gaveta. Eu disse, Deus, se é isso que o Senhor me deu, eu vou multiplicar para a tua glória. Se foi isso que o Senhor me chamou, eu não posso ficar retendo. Eu não posso ficar pensando, não, peraí, mas o dia que eu fizer isso, aí Deus nunca acrescenta mais. Por quê? Porque nós paralisamos pensando, olha Senhor, se eu pudesse fazer, se eu tivesse mais, como eu ajudaria essa obra? Deus não quer quando você tiver. Deus quer que você seja agora. Deus quer que você faça agora. Deus quer te usar desse jeito, da maneira que você fala, da maneira que você pensa, da maneira que você é. Se você pensa não sei falar, é assim que Deus vai te usar e vai manifestar a glória dele na sua vida. O princípio da sabedoria de uma vida de vitória é o temor a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós submetemos a Ele. Perceba que todas as pessoas que paralisaram foi porque acharam que estava faltando alguma coisa. Cutuca o seu irmão e diga assim, não está faltando nada. Diga, só falta uma coisa. Diga para ele, só falta uma coisa: você começar a agir em Deus. É isso que está faltando. Não está faltando nada. Falta eu e você crer de que Ele vai fazer. O problema é que a gente está se sentindo hábil para poder fazer. O problema é que a gente quer se sentir especialista para agir. A gente quer fazer todos os cursos. Quando eu estiver aperfeiçoado eu faço. Quer dizer, Deus não quer ir na sua força. Deus quer que você vá na dependência dEle. Porque se eu e você se torna hábil, eu e você se torna habilitado, a gente se sente garantido. Aí eu fiz um curso de linguística. Não sei nem os cursos que fala de que eu vi algumas pessoas falando, acho que é PNL, não que é PLN, PNL, Programação Neurolinguística. Pastor, você nunca fez? Nunca na minha vida. Não sei nem o que é isso. Eu nem quero, porque eu não quero no meu talento, eu quero na dependência do Espírito Santo de Deus. As pessoas fazem cursos, fazem projetos, e agora fala, eu vou fazer. Aí Deus fala, eu vou usar aquele que não tem. Eu vou usar aquele que está atrás. Eu vou usar o menor da cidade. Eu vou usar o menor da casa. Tem alguém na casa de Davi? Tem um menor lá no meio do pasto. Então é ele que eu vou usar. Enquanto aqueles estão fazendo PNL, estão fazendo curso de neurolinguística, estão fazendo curso de pós-graduação, Deus está dizendo, deixa eles aí. Eles vão fazendo curso enquanto eu vou usando você que não tem nenhum conhecimento. Porque você tem independência, você tem confiança, você tem credibilidade em Deus. E Deus te chamou e Ele banca, Ele garante, Ele capacita. Ele é Deus. Em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar na palavra, Deus mostra alguém estruturado para Deus começar a usar. Não, pelo contrário. Todos que foram usados por Deus foram aqueles que não tinham estrutura nenhuma. Deus quer usar o que a gente tem. A Bíblia diz, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós queremos a caixa de ferramenta dos dons espirituais. Quer dizer,
dom de curar, dom de profetizar, dom de fazer, de evangelizar. Mas para quê? Se a gente não usa nem a chave de fenda espiritual que Deus nos deu. Para que a gente quer um equipamento que a gente não conhece? Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Se você percorrer a palavra de Deus, você vai perceber N passagens. Uma das passagens, quando a Bíblia fala no livro da passagem dos 5 pães e 2 peixes, chega um menino diante da multidão, quase 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, com fome, seguindo a Jesus, ouvindo a palavra, a pregação junto com os discípulos. E de repente aquele menino vem com o coração dizendo o que eu tenho para fazer, para abençoar isso aqui, 5 pães e 2 peixes. Só que ele não tem o sentimento de dizer, olha, isso aqui não é nada, isso aqui não serve para nada. Quem tem um sentimento que é nada é os discípulos que estavam com Jesus. Mas o que é isso aí que ele está trazendo? Isso não dá para nada. Isso aí, para que ele está trazendo isso? O menino entendeu que servir a Deus, e para quem tem princípio de servir a Deus, entende que você tem que dar aquilo que você tem, seja pouco para outras pessoas, mas se foi isso que Deus te deu, é exatamente isso que vai alimentar as multidões. Pode ser pouco para o seu vizinho, pode ser pouco para as pessoas que olham para você, mas você entende que o que você está dando é tudo que você pode. E servir a Deus no reino, perceba que é entregar o que nós possuímos. Servir a Deus no reino é princípio de entender que precisamos servir e alimentar pessoas, abençoar pessoas. Fazer a obra de Deus não é você fazer algo impróprio só de você, do seu pensamento. Fala, quando eu tiver, se eu for o dono da padaria e da peixaria, eu vou alimentar a multidão. Ah, quando Deus me der uma peixaria, ai, quando Deus me der uma padaria, ai, se eu for dono do Ceasa, aí sim eu vou abençoar a multidão. Deus está dizendo, não, eu vou usar os seus 5 pães, eu vou usar os seus 2 peixes, eu vou usar aquilo que eu coloquei na sua mão. Você precisa entender que quando você confia no princípio da palavra, você entrega para Deus, você põe diante do altar de Deus, e Deus fala, é isso que vai multiplicar no nome de Jesus. Perceba uma coisa, esse menino manifesta algo tremendo, ele faz algo poderoso, ele entrega tudo que ele tem para saciar e servir o próximo. O princípio do evangelho é esse: você vem dar sem querer nada em troca, você dá para abençoar o próximo. Tem gente que vem para a igreja pensando, qual que é o próximo cargo que eu vou receber? Escute uma coisa, você não está numa empresa, você não está na empresa, você não veio aqui para receber cargo, você veio aqui para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O problema é que as pessoas têm paralisado e não têm feito, porque elas dão alguma coisa sem pensar em troca. O pastor está chegando, pega a vassoura, pega a vassoura. Para que isso? Para mostrar para as pessoas? Aí o pastor não fala nada, aí você não vem mais para a igreja, que afinal você está chateadinho porque o pastor nem agradeceu. Você está fazendo para mostrar, para receber méritos, ou você está dando seus 5 pães e 2 peixes porque você nasceu para abençoar as pessoas? E quando você dá liberalmente, sem se preocupar com o próximo, sabe o que Deus faz? Ele multiplica 12 cestos ainda para sobrar para você, em nome de Jesus Cristo. Porque a sua intenção não foi essa. A sua intenção é servir, é fazer a obra. E o reino de Deus sempre é isso. Se você perceber no reino de Deus e pegar a Bíblia toda, todo o reino e a palavra de Deus é feita de alguém doando a sua vida para o próximo, para abençoar, sem troca. E toda vez que você entrega 100% para abençoar, Deus fala, eu vou cuidar da sua casa, eu vou abençoar a sua vida, eu vou te servir. Ah, mas eu tenho problemas, Deus não está olhando para mim. Quem é que não tem problemas? Quem é que não passa por lutas? O próprio Jesus sofreu tudo sem merecer nada. Jesus foi para a cruz, Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi preso, Jesus tem que carregar a cruz. Por que é que ele merecia fazer isso? E você pergunta, por que você passa por prova? Será que Jesus poderia perguntar, por que eu estou passando por isso? Se ele não merecia nada. Perceba que o princípio da prosperidade está em obediência a Deus, está em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus está dizendo, quando você fizer isso, todas as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. O princípio de servir é de dar e não de esperar receber. Olha para o seu irmão e diga, o princípio de servir é dar sem esperar nada em troca. Aí eu vim servir a obra de Deus. Eu cantei, eu pintei, ninguém me agradeceu.
Isso não é princípio de servir, isso é princípio de assalariado. Você faz alguma coisa para receber algo no final do mês. Ah, mas Deus não vai me honrar. Deus já te honrou. De você poder servir o reino de Deus, isso é uma honra que você tem na tua vida. Servir a Deus é você vir para a igreja cantar, varrer o chão, pregar, lavar o banheiro, e no final das contas você não vai receber nada de ninguém, porque Deus já te deu a vida para adorá-lo, Deus já te deu a vida para glorificá-lo, Deus já te deu poder, graça, unção para você dizer isso basta. É isso que nós precisamos entender. Há muitas pessoas que estão na igreja, infelizmente, como eu acabei de dizer, que só fazem coisas para ser reconhecidas. As igrejas, as pessoas, elas pensam que eu cheguei na igreja, eu sou um mero membro, visitante. Depois eu visitante, eu me dediquei, e agora eu subi para a escala. Agora eu sou ajudante voluntário. Agora eu sou um cooperador oficial, agora eu sou um diácono, agora eu sou um pastor. Esses títulos entregues por Deus não significa que você cresceu diante dos homens. Significa que você diminuiu diante de Deus. Toda vez que você desce, Deus te exalta. Eu vou dar um exemplo simples. Nós somos vasos na mão do oleiro, e o oleiro é o Senhor Jesus Cristo. Quantos são vasos de Deus? Levante sua mão. Você já viu vaso grande sustentando em lugares altos? Você pega um vaso de um coqueiro, de uma palmeira em cima da mesa. Você põe assim, não? Você põe um vaso de uma palmeira em cima da mesa. Quer dizer, quanto mais alto for, menor é o vaso. Quanto você for menor, mais alto Deus vai te levantar. Vasos grandes ficam embaixo. Vasos menores ficam em cima. Diminua na presença de Deus para que Ele possa te exaltar. O que Deus quer para mim e para você, meu amado, é desenvolver o talento que Ele colocou para você. Que para você muitas vezes e para mim é pouco. Mas Deus está dizendo, isso vai ser suficiente para eu abrir o mar vermelho. Isso vai ser suficiente para eu libertar o povo das garras de Faraó. Isso vai ser suficiente para salvar sua família. Isso vai ser suficiente para Deus prosperar você sobre a terra. Isso vai ser suficiente para Deus transbordar você de autoridade e graça. Isso vai ser suficiente para Deus inundar e fazer grandes milagres na sua vida. O problema é que o diabo ele lança, e você mesmo com o pensamento diz, mas eu tenho só isso, eu não posso sair daqui, eu não consigo. E aí você fica pensando, quando eu tiver mais, eu faço, eu posso. Quando eu aprender a falar, aí eu vou orar. Preste atenção, Deus vai te usar do jeito que você é. Deus vai fazer você orar e abençoar vidas com as suas palavras. E você, quando você menos perceber, você já está no segundo nível. Quando você menos perceber, você está no terceiro nível, no quarto nível. Por quê? Porque você está sendo fiel no pouco e Deus está te colocando mais. Ele diz, ele aprendeu a usar aquilo que eu dei para ele, agora eu vou dar mais um pouquinho para ele. Aí você vai continuar usando. Deus vai dar mais um pouquinho para ele, dá mais um pouquinho para ela, dá mais um pouquinho para ele. Vai recebendo de Deus em nome de Jesus. Receba de Deus sobre a sua vida. Receba de Deus sobre a sua história. Não tem como nós subirmos para o próximo degrau se a gente não está aperfeiçoado no primeiro. É isso que paralisa. Olha na Bíblia, quando você olha para Pedro. Pedro é um cara impulsivo, um cara que faz tantas coisas erradas, mas um desejo de acertar, apaixonado por Deus. Ele está no barco, Jesus, junto com os discípulos, encosta o barco no meio da praia e diz, eu vou subir para o monte para orar. E os discípulos do barco se afastam do barco do pier, do lugar de encostar o barco, e vão para o meio do mar. E começa ali uma grande tempestade, um grande levantar de ventos e soprar e águas e ondas. E Jesus, quando termina a oração, desce. Cadê o barco? Só que Jesus, diz a Bíblia, que ele se preocupou com os discípulos, porque pela tempestade ele ficou preocupado. E agora Jesus vai caminhando sobre as águas, Charles, ele vai andando. Para quê? Para encontrar os discípulos. Jesus não estava preocupado com ele que ficou largado. Estava preocupado com os discípulos que saíram e foram com medo do mar. Agora preste atenção, quando os discípulos vão vendo Jesus
caminhar sobre as águas, eles de imediato falam: Jesus chegando aí, que benção. É isso que eles fazem? Não, eles gritam: é um fantasma. Irmãos, eles estavam com Jesus agora. Preste atenção, não era o Espírito de Jesus, um vento andando sobre as águas. A Bíblia diz que era o próprio Jesus que estava caminhando sobre as águas. E por que é que eles não enxergam Jesus? E por que é que eles não reconhecem Jesus? Porque é mais fácil a gente reconhecer fantasmas e problemas do que a gente acreditar em milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Você acredita na dor, você acredita no desemprego, você acredita na desgraça, na doença, no que o médico fala, até naquilo que não vai dar certo. Mas você não consegue acreditar que nessa manhã Deus tem um milagre para a sua vida. Aí o milagre vem para você, você fala: é um fantasma. Quer dizer, você prefere acreditar em fantasma, no Gasparzinho, no fantasma camarada, do que você acreditar que hoje o seu milagre está vindo em sua direção. Você prefere acreditar no que o médico fala, um diagnóstico de desgraça, do que você acreditar que nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: o seu milagre está caminhando em sua direção, a sua vitória está chegando, a sua resposta está chegando. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: a promessa chegou, a vitória chegou, o milagre chegou, a tempestade vai cessar, a prova vai acabar, a luta vai cessar, porque é tempo de exaltação de Deus sobre a tua história. Pode aplaudir esse Deus? A gente prefere acreditar no pior do que no melhor. Que fé que é essa que a gente vem para a igreja e a gente busca? Eu sou crente, eu sou servo, eu confio, eu acredito. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo. Qualquer coisa a gente está dizendo: Senhor, você esqueceu de mim, Senhor. Por que você fez isso? Aí começa a culpar a Deus uma série de coisas, transferindo para Ele que não tem culpa nenhuma. Pedro então disse: olha que coisa louca. Eles gritam: é um fantasma. Agora Pedro disse: olha Pedro falando com o fantasma: se é tu, Jesus, manda ir ter contigo. Peraí, se fosse o fantasma, ele podia dizer: venha, venha, Pedro. Mudou o que ele perguntar: se és tu, manda ir ter contigo? Por que Pedro teve a dúvida que era Jesus? E ao mesmo tempo, já que ele teve a dúvida, ele pergunta para o fantasma: se és tu, manda ir ter contigo? O fantasma diz: pode vir, venha. Agora que eu não vou mesmo. Sabe por quê? Porque ele estava em dúvida, mas ele sabia que era Jesus. Porque era Jesus. É que eu disse: sendo Jesus, a gente não quer acreditar que é Ele. A gente prefere acreditar que é um problema. Aí Jesus disse: Pedro, pode vir, Pedro. Ele conhece a voz de Jesus, ele diz: então vamos descer do barco. Já sai caminhando sobre as águas. Ele sai andando sobre as águas. Porque quando Jesus vem em sua direção, Ele faz você andar sobre os problemas. Quando Jesus vem em sua direção, Ele te chama não para você ficar comiserando, olhando para as provas e dizer: minha vida está difícil. Jesus dizendo: para de olhar para a ventania, para de olhar para a provação, olha para mim, porque hoje o problema vai ficar debaixo de você. Hoje você vai pisar sobre a tempestade. Hoje você vai passar por cima das provas. Hoje você vai caminhar pisando, porque hoje o Senhor te faz mais que vencedor em Cristo. Aí Pedro vai sair caminhando. De repente ele fala: não é possível que seja Jesus. Ele não fala isso, mas certeza absoluta que ele pensa: diz, que loucura é essa? Eu caminhar sobre as águas e alguém me chamar para caminhar sobre as águas. Não, peraí. Eu prefiro acreditar que tudo isso é uma mentira. E começa a afundar. Há muita gente que começou a viver o milagre, andar sobre as águas, e de repente você fala: estava indo tudo bem, por que piorou? Já aconteceu só comigo isso? Aconteceu mais alguém assim? Você viu quando você estava cheio de Deus, focado em Deus, você já começou a caminhar sobre as águas, começou a ter revelações de Deus. De repente você fala: não é possível, está indo muito bem a coisa. Você começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus estende o braço. O maior milagre não é caminhar sobre as águas. Eu que estou dizendo isso. O maior milagre é Jesus sobre as águas salvar Pedro. Vem cá, Pedro. Sabe que Jesus era halterofilista, tão forte assim? De calçar os pés em cima das águas e dizer: vem cá. Quer dizer, ter força para pegar e o cara afundando.
Jesus pega ele e fala: fica aqui, para comigo aqui na plataforma da fé. Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca? Ele tinha muita fé, irmãos. Ele com pouca fé fez o quê, Pedro? Com pouca fé, Pedro fez o quê? Deus está dizendo para você que o pouco que Ele te deu é suficiente para você andar sobre as águas. O pouco que Deus colocou para você é suficiente para portas serem abertas aqui hoje. O pouco que Deus colocou para você é suficiente para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. O pouco que Deus colocou para você é suficiente para Deus transbordar a tua história. Como assim? O mesmo Pedro de pouca fé foi o Pedro que Jesus entra no barco e diz: empresta o barco um pouquinho, e depois que ele termina o sermão, ele fala: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes, as redes para pescar. E ele fala: mas espera aí, Senhor, eu já trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que a rede transbordou de peixes. Jesus está dizendo: o pouquinho de fé é o suficiente para Deus prosperar a sua casa, para Deus abençoar a sua família, para Deus curar você. Deus está desatando coisas aqui hoje, e Ele está dizendo: aquilo que você pensou que era insuficiente, é isso que Deus vai usar, é isso que Deus vai fazer, para que o nome dEle seja exaltado na sua história. Deus não precisa que você faça muito, Ele só precisa que você se submeta. Quem vai fazer é Ele, quem vai abrir a porta é Ele, quem vai prosperar é Ele, quem vai encher a rede é Ele, quem vai curar é Ele, quem vai multiplicar os pães e os peixes é Ele. Ele só quer o que você tem, que é pouco. Ele quer só um pouco. Ele diz: a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Você dirá ao monte: sai daqui para o meio do mar, e ele será transportado. Deus não quer muito, Ele quer o que você tem, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. O problema é que nós temos a pensar: Senhor, se o Senhor me der mais, eu vou ser uma bomba contra o inferno. Deus está dizendo: não, se você tiver mais, você não vai ser nada. Eu quero o que você tem, eu quero o seu pouco, eu quero a sua vida, eu quero o seu coração. O princípio da prosperidade, do milagre, está em você entregar para Deus e confiar em Deus. Tudo que você tiver na mão de Deus. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso número 10. Guarde no seu coração esta palavra: tudo quanto tiver a mão para fazer. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma lá. Está esperando morrer para fazer alguma coisa? Eu vou ler para você de novo a palavra. Tudo quanto tiver na tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, e nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma lá. Essa palavra é para que você viva na sua vida. Dizer: Deus, eu estou paralisado esperando Deus me dar um dom. Eu queria tanto cantar, eu queria tanto pregar. Deus está dizendo: comece a fazer aquilo que eu coloquei nas suas mãos, com toda a sua força. Há pessoas que estão aguardando receber mais para fazer alguma coisa para Deus. Há pessoas esperando ter mais talentos. Pastor, por que o senhor prega, pastor? Imagina que o senhor prega, o senhor falou, faz rádio, televisão. Irmãos, eu cheguei, entenda uma coisa, espiritualmente, nesse nível, porque eu comecei uma vez, em um almoço, junto com o pastor, disse: tinha uns pedreiros, eu estava trabalhando de pedreiro na igreja, ajudando voluntariamente, servindo. Todos os dias eu estava na igreja, trabalhando de horário comercial. Aliás, chegava às 6 da manhã, saía às 10 da noite, porque eu tinha culto e ainda ficava.
O pastor chegou uma época e falou assim: seguinte, você está trabalhando direto como pedreiro, eu quero pagar um salário para você. Eu falei: mas eu não quero. A igreja é estruturada, grande. Eu falei: não quero. Ele falou: se você não quiser, eu não vou te dar um salário de um pedreiro, mas vou te dar uma ajuda. Estava desempregado. Se você não quiser, não é para você vir mais. Eu falei: tá bom. Quando ele me deu, eu pegava 100% e dizia: é do Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor. Aí num dia no almoço, o pastor chegou na mesa, tinha umas 15 pessoas, acho, sentadas. Até menos, acho. Ele disse: eu quero convidar o Rodrigo a fazer uma oração no almoço por nós, amados. Eu comecei a passar mal. Comecei a tremer. Subiu um nó na minha garganta. Um pânico, um desespero. Eu sonhando em querer pegar a palavra, almejando ser alguém na obra de Deus. Falei, quando eu fui falar amém, falei assim: amém. Todo mundo na mesa baixou a cabeça e começou a querer dar risada, porque foi muito hilário. Eu comecei: Senhor, abençoe em nome de Jesus. Estou nervoso, não sei travar meu... Senhor, abençoe. Minha voz não sei travar, irmãos. Eu falei: Senhor, abençoe. Põe amém. Amém, Senhor, abençoe. Você dá risada, né? Não era você? Aquele foi o meu 5 pães e 2 peixes que eu coloquei nas mãos do Senhor Jesus. Você que não me conhecia, talvez imaginou que eu passei por isso um dia. Deus me trouxe a esse nível, porque eu acreditei naquilo que Ele me deu era suficiente para fazer a obra. Deus só dá mais se a gente usar aquilo que Ele nos deu. Não adianta você enterrar o que Deus colocou nas suas mãos. Domingo que vem nós queremos aqui fazer um café da manhã. E nesse café da manhã nós queremos trazer um convidado que não é da igreja. Oferecer este café. Aí você faz: vou falar o que para as pessoas? Você vai convidar, Ele vai trazê-las. Você não vai tentar, você vai conseguir. Porque não é possível que você não tenha alguém que você ama, ou que acredite que você vai falar assim: por amor a você, eu vou estar com a gente. Eu quero oferecer algo para você. Porque você quer abençoar essa pessoa com a palavra, que abençoa a sua vida. É por isso que você vem aqui, que você é abençoado. Você vem aqui porque você recebe algo que renova, que motiva, que cura, que curou você, que sarou a sua casa, que transformou e que ainda está em processo em muitas áreas. E eu digo para você: calma, vai se cumprir. Porque quando Deus começou a me dar esta palavra, Ele começou a mostrar a minha vida em coisas que eu achava que hoje, quando eu acordo como pastor de uma igreja que vai completar 14 anos de ministério, meu Deus, muitos anos se passaram, mas começou o primeiro dia com entalou a minha oração que eu não sabia fazer, e depois outras vezes que fui pregar no altar, na igreja, e disse: Deus, me ensina a pregar, me ensina a pregar, me ensina a pregar. E quando eu subi para pregar, irmão, eu li o versículo, fechou a minha mente, ficou zero, apagou tudo, e eu falei: e agora? Deus falou: e agora acabou, é isso aí, você não aprende, não quer aprender? Então prega. Eu falei: não, me perdoa, Senhor, eu quero depender, eu não quero mais aprender nada, irmão, eu não consegui nada. E eu falei: amém, eu quero entregar o microfone. Acabou assim a primeira pregação. Eu devolvi o microfone porque eu não tinha o que falar, eu não sabia o que falar. Hoje você precisa falar: pastor, sobe o louvor, porque senão ele não para de falar. Porque Deus acrescenta quando você usa aquilo que Ele te dá, e quando você usa o que Deus te dá, Ele multiplica, Ele prospera, Ele dá mais, Ele coloca mais. Abre a sua mão aí, Ele vai pôr sobre você, Ele vai prosperar você, Ele vai pôr mais na sua vida. Mas não para estragar na fruteira da sua casa os frutos, os dons, não. É para que frutos alimentem pessoas, para que abençoem pessoas, para que vidas sejam restauradas através de você. Comece a usar o que Deus te deu, princípios de Deus, para que o nome dEle seja glorificado em nós. O Senhor vai fazer você ter em abundância em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai prosperar você. O Senhor vai fazer você ver milagres. Sabe quem foi Pedro? Pedro agora na primeira pregação dele, depois de entender, de ouvir a voz de Deus, cheio do Espírito Santo, primeira pregação dele, 3.000 almas se convertem a Jesus. Deus está dizendo: aquele que acha que não sabe falar, se prepara que você vai ser uma bomba contra o inferno em nome de Jesus Cristo.
Deus vai te usar, Deus vai abrir portas. E isso se leva não só na obra de Deus, da igreja, isso na sua vida profissional, financeira. Porque há pessoas dizendo: olha, Senhor, quando o Senhor me der, eu vou abençoar a tua obra. Quando o Senhor me der, eu vou fazer. Eu acabei dizendo isso no início. Eu vou dizer: não, Deus só faz multiplicar o cesto, ser 12, quando você entrega os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Há pessoas que falam: ele não tem nada, ele é um coitado. É por isso que ele é um coitado, porque ele nunca dá aquilo que Deus deu para ele para servir, porque ele acha que o dele é pouco. Aí vive com pouco a vida toda, porque não dá para Deus, porque não confia em Deus, porque tem medo de servir a Deus. Retenha a sua vida, o seu dom, o seu talento. A pessoa que não se entrega ministerialmente não prospera ministerialmente. A pessoa que não entrega financeiramente não prospera financeiramente. A pessoa que não se doa emocionalmente não prospera emocionalmente. Porque o segredo da colheita é a plantação. Nós precisamos crer e plantar em Deus. A palavra de Deus é uma palavra muito clara em obediência. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 9:6. Mas digo isso: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância, e abundância também ceifará. Quando alguém escuta falar isso, a pessoa já na cabeça dela já vira cifras, notas, dinheiro. Ela já fecha o coração e fala: já quer falar de oferta. Deus está dizendo: aquele que semeia, seja em qualquer área, seja na sua oração, seja no seu abraço, seja na sua palavra, seja no versículo, seja no e-mail, seja no WhatsApp, seja numa mensagem, seja com aquilo que Deus deu para você. Por que é que está acontecendo com o que Deus deu? Está multiplicando na sua vida ou está aí apodrecendo na fruteira? Você já parou para comprar frutas e exagerou na compra e daqui a pouco começou a estragar na sua fruteira? Com quem já aconteceu isso? Levante a mão bem alto, quero ver. Eu fico, irmãos, se é uma coisa, você quer me deixar indignado, é eu ver comida estragar. Se quer me deixar maluco, é eu ver comida estragar. Irmãos, às vezes a comida foi feita, sobrou comida lá 3 dias, 4 dias. Tu fala: não, calma, vamos comer amanhã. Aí acontece alguma coisa, a gente saiu, não comeu. Aí a pastora fala: eu vou jogar fora. Eu falo: não, pode deixar aí que eu vou comer. Eu falo: Deus abençoe essa comida em nome de Jesus. Ô pastor, eu sou assim. E aí quando eu como, eu falo: meu Deus, isso aqui foi renovado, não é possível. Ficou melhor. Ela come e fala: não sei como você tem coragem de comer isso, amor. Eu falo: porque isso aqui é o maná do céu, que Deus abençoe. Olha que coisa linda. Mas é claro que já estragou frutas na fruteira. Às vezes acontece, você compra de um dia para outro. Aconteceu esses dias, comprei umas mexericas, tinha lá 3, na área, embolorou todas. Eu pegar aquilo e jogar no lixo, me dá dói meu coração. E eu vou dizer uma coisa: eu nunca passei fome na minha vida. Nunca passei fome. Sempre Deus me deu o melhor, minha vida inteira. Pensa que é por isso? Não. É porque eu não entendo, eu não aceito um negócio desse. Agora imagina, traga esses frutos com frutos ministeriais, com talentos que Deus te deu. Como estão sendo usados esses talentos que Deus deu para você? Eles estão parados na fruteira? Ou para não apodrecer sem fio na geladeira? Deus está dizendo: Deus vai dar mais frutos quando você começar a usar esses. Há frutos aqui que estão parados. Há pessoas que não estão pegando só fruta. Quem aqui conhece alguém que pega uma fruta e faz da fruta o suco dos bagaços, faz o bolo do não sei o que, faz a fritura? Quem já conhece alguém que fez assim? Que usa o negócio no extremo. Quem aqui já fez isso? Faz isso. Levanta a mão. E ainda, peraí, para melhorar, ele guarda a semente e põe para plantar depois ainda. É engraçado, né? Mas perceba que um fruto bem usado, ele multiplica, ele prospera, ele abençoa. Deus está dizendo: o que é que você está fazendo com as sementes do seu fruto? O que é que você está fazendo com a casca do seu fruto? O que é que você está fazendo com o bagaço do seu fruto? O que é que você está fazendo com o conteúdo do seu fruto? Aí você pensa: o meu fruto não faz nada. Deus está dizendo: é porque a sua visão é pequena. Porque Deus diz: eu vou multiplicar, eu vou prosperar. Quando você entender que você for fiel no pouco, sobre muito Ele vai pôr sobre a sua vida. Agora imagina Deus enchendo a sua fruteira, colocando 500 mil mangas, 500 mil mexerica, 500... Vai acontecer o quê? Hoje na sua casa vai acontecer o quê? Porque não tem quem coma. Não tem quem vai usufruir daquilo.
Deus está dizendo: se prepara, hoje é dia de você praticar princípios de Deus. E esses princípios estão em obediência à palavra. Para quê? Para ativar aquilo que é pouco para você, mas que para Deus é o suficiente para você andar sobre as águas. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Tem muitas anotações que eu fiz aqui, mas eu não quero estender. Eu quero que você reflita na sua vida quais frutos estão estragando. O que é que você está esperando que você vai ser uma bênção? Em que momento da sua vida que você vai fazer algo e você está dependendo de Deus, enquanto Deus está dizendo: peraí, só falta você fazer. Só falta você voltar ao mar alto e lançar as redes para pescar. Só falta você crer na minha palavra e descer do barco e começar a andar sobre as águas. Só falta você tomar posse da minha palavra, porque hoje Deus quer mudar a tua vida. Hoje Deus quer transformar a tua estrutura. Hoje Deus quer abrir portas para você. Mas o princípio praticado, ele libera milagres. Qual o primeiro princípio? Buscais a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus está dizendo: acredite, com o que você possui, com a sua casa, com o seu recurso, com o seu trabalho, com aquilo que você tem que é pouco, endividado, enrolado, Deus diz: calma, eu vou prosperar, eu vou cessar essa dívida, eu vou pagar essas contas, eu vou limpar o seu nome, eu vou mudar a tua história, eu vou abrir portas, eu vou liberar milagres, eu vou ressuscitar sonhos. Mas você precisa entender que é necessário sair do barco, ainda que você tenha pouca fé, ainda que você ache pequeno, ainda que você ache que são poucos talentos, ainda que você acredite que não é nada suficiente. Deus diz: acredite, é isso que eu preciso, é de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É ela que vai ativar, é ela que vai abrir portas. Como está o fruto que Deus te deu? Seja uma maçã que você tem na tua casa, ela está estragando, ela está apodrecendo, ou ela está sendo utilizada para o reino? Qual é o dom que Deus te deu? Se você tem um dom pequeno: pastor, ainda não identifiquei meu dom. Mas se você tem pelo menos o amor a Deus, e fala para Ele deste amor que te alcançou, e diga para Ele deste amor que te transformou, e fale para Ele, para este vizinho, para esta pessoa, é suficiente para que ela diga: eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá, porque ela falou com tanto amor, ela falou com tanta ousadia, ela falou com tanta graça, porque aquilo tocou o meu coração, aquilo mudou a minha história, aquilo restaurou a minha vida. Deus te trouxe aqui para dizer que aquilo que você pensou que era pouco, não é pouco não, é suficiente para que a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus se manifeste sobre você. Hoje é manhã de multiplicação, hoje é manhã de milagres. Olhe para mim só mais um instante. O Senhor precisava levantar um sacerdote, um líder. O Senhor precisava levantar alguém que seria um instrumento, um profeta, uma boca de Deus, alguém que somaria para o reino. E as pessoas precisavam de um sinal. E então Deus dá a direção a Moisés, dizendo: diga para que os povos a cada tribo traga uma vara, porque aquele que for levantado por Deus, Deus vai fazer a vara florescer. A vara vai produzir frutos, a vara vai gerar amêndoas, e a vara vai ter flores. Sabe o que significa isso? Significa, quando Deus fala de flores, Ele fala de perfume, de aparência, de testemunho. Deus está dizendo: aquilo que é seco como a vara, se prepara, porque Deus vai fazer florescer. As pessoas vão ver aquilo que não tinha vida na sua casa, aquilo que estava morto na sua casa, aquela tristeza, aquele espírito de luto na sua casa. Deus está dizendo: eu estou colocando a aparência, eu estou trazendo o perfume de Cristo na sua casa. E o Senhor diz: não é só isso quando eu faço, eu não trago só o testemunho, eu trago também a manifestação dos frutos. Eu manifesto a minha glória, eu faço você viver milagres, eu faço você
você viver a glória, o poder, a unção extraordinária, amêndoas, frutos de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Deus está dizendo: aquilo que para você era só uma vara, o Senhor diz: vai florescer, vai prosperar tanto, que ali será representando a glória de Deus, a glória de Deus. A sua casa que parecia não ter jeito, o Senhor diz: ela vai ser a casa mais florida do bairro, ela vai ser a casa de mais frutos, aonde a glória de Deus está ali, aonde o poder de Deus se manifesta. Quando Moisés diz: Senhor, o que é que eu vou usar para livrar o povo do deserto? O Senhor diz: esta vara que está nas tuas mãos é o suficiente, é o suficiente. Se você pode ficar de pé na presença dele, diga: Deus, usa o que o Senhor me deu para a tua glória,